Muito boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 9 de novembro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1742, 4 páginas, 41 logias e 8 máximos. O tema, ancoragem consciencial íntima. A especialidade, intraconscienciologia. Definição. A ancoragem consciencial íntima é a fixação intrafísica da consciência, por meio do mental soma, a existência nesta dimensão material, a fim de executar a autoprogramação existencial, quando em nível intermissivista. A homeostasia a partir da autopenserilidade lúcida. A ancoragem autopensênica na autoconsciencialidade máxima. A fixação psicofisiológica, o fato da eutimia ter a ancoragem interna. A consciência centragem, a autoexpressão ajustada à própria autoconsciencialidade. A primazia das alteranças multiexistenciais sobre as influências mesológicas. A desancoragem dos estados traumáticos do passado remoto. A autoimunidade aos perturbos exteriores de qualquer tempo. O autoconhecimento mais profundo alicerçando a autossegurança. O estado íntimo firmado no melhor de si. A pacificação íntima irradiando esses harmonizadoras. A mini peça autopotencializada, engrenada eficazmente ao maximecanismo cosmoético. Na legislologia está escrito assim: a lei do maior esforço intelectivo nas recins consecutivas. Agora, a remissologia tem 15 itens, nós destacamos. Ancoragem consciencial extrafísica. Conscienciocentragem, fixação, radicação vitalícia na cognópolis, residência proexogênica. Frase enfática. O tipo da ancoragem consciencial íntima é a demonstração da condição máxima da intraconsciencialidade da consim, de acordo com o mental soma, o paracorpo do autodiscernimento. Você, âncora de si mesmo ou de si mesma intraconsciencialmente, agora aqui no caso é o seguinte, você ancora a si mesmo ou a si mesma intraconsciencialmente em qual atributo ou faculdade mental? Na imaginação? Na memória? No autojuízo crítico? Vale a pena saber o que é isso. Pergunta, como se configura conhecer um amparador? Estou certo ao pensar que a parapercepção da atuação do amparador é o suficiente para dizer que o conheço? É o suficiente para dizer que você está começando a conhecê-lo. Sei que quero muito melhorar a minha parapercepção, mas atualmente é a minha realidade. Não, é por aí. Vai observando tudo. Anota as coisas no laptop. Isso é o melhor que você faz. Depois de cada TENEPS. Pergunto se poderíamos incrementar o espectro assistencial dos cursos de imersão em campos energéticos se realizados em temperatura ambiente real de 0 graus Celsius, ou até mesmo abaixo de 0. Poderia esse fato também contribuir para a manifestação de amparadores ainda mais sutis e para a atuação da paratecnologia mais avançada? Não. A minha experiência na vida, pela vida fora, desde menino, não. Há um limite fisiológico para isso. Aí você faz o doente que morre da cura. Isso é negativo. O ideal é ficar na base de 18, 19, 20 graus Celsius. E não abaixar muito, não. Agora, não pode ser mais do que isso. Com 24 graus, 25, já perturba o sensitivo. Agora, por exemplo, se você colocar 10 graus, ele vai sentir frio e paralisa todo o processo de percepção parapsíquico. É negativo. Tem que ir com calma.
De modo que cada pessoa reage de um jeito. Eu estou falando de modo geral. As mulheres são mais sensíveis que os homens nisso. Na tertúlia de domingo, você respondeu a minha pergunta sobre James Randi e citou algo sobre size cup em um livro. Poderia me indicar onde consigo informações sobre isso? Olha, o melhor é você vir aqui e ver na holoteca. Perguntar tudo que tem lá sobre size cup e as coisas todas que tem. Os livros que tem de parapsicologia sobre esse assunto e tal. Tem tudo lá. Gosto muito de assistir seus vídeos pelo YouTube. São excelentes. Gostaria de saber um pouco sobre Satya Sai Baba. Ele é mesmo um avatar? Não. Não é nada disso. Ele é um homossexual, fanático, e gente que trabalhou com ele está na revista Nexo. Falou que já mandaram até matar os outros. Agora, ele faz muita assistência para o povo desvalido da Índia. Esse é aspecto bom na história dele. Mas ele não é confiável nas coisas que ele faz, não. Nunca permitiu também fazer pesquisa sobre as coisas dele. Tem nada desse negócio de avatar. Avatar é filme. Em tertúlias passadas, o senhor disse que após dessomar dessa vida intrafísica, voltará a ser Zéfiro. Essa sua afirmação me deixou um pouco confuso. Se o senhor voltará a ser conhecido como Zéfiro, quer dizer então que o seu atual trabalho com a conscienciologia é coisa pequena comparado às atuações zefirianas do passado? Porque é mais antigo, o negócio já acumulou mais. Essa minha vida não vale nada. Eu estou com 78 anos, o que vale isso? O Zéfiro é coisa de milênios. Como é que fica? É muito mais do que isso. Agora, não seria interessante dar continuidade ao atual trabalho, assumindo a personagem da sua atual vida intrafísica, o senhor Valdo Vieira? Sendo assim, poderia inferir que Valdo Vieira, então, seria um amigo parcela da personalidade poliédrica do Zéfiro? Isso, pelo fato do senhor ter aproximadamente 55% de suas retrocognições, o Zéfiro teria 100% de retrocognição? É isso aí que eu estou falando, é justamente isso. Agora, é bom a gente esclarecer duas coisas. Primeiro, autorrevezamento, que eu vivo falando, não é uma coisa para a pessoa apenas prosseguir depois daquilo que ela parou, não. O negócio é ela não repetir aquilo que ela já fez. Isso aí é muito sério. Geralmente eu preciso de frisar isso aqui. Quando nós tínhamos lá outra base, a matriz, lá a outra sala, eu tive que falar isso umas 3 vezes durante uma semana, aí com o povo que estava renitente. Então é bom guardar isso. Autorrevezamento não é repetir. Agora, ó, esse negócio de passado é muito difícil. Seria bom também eu explicar um negócio que há muito tempo eu não falo aqui. É muita gente que me pergunta, o que era o Zéfiro na época do J. Cristo? E eu tenho uma resposta há muito tempo que eu falo qual é. Eu era o garçom da ceia do J. Cristo. Você sabe que o garçom não existe, né? Isso é uma piada popular, né? Você já viu que a ceia do J. Cristo não tem garçom? Então, eu sou o garçom da época dele. Essa é a minha piada, ó. Isso. Tem 50 anos. Não, no caso lá tinha que ser da época, era o garçom que não apareceu, sabe? Na ceia, na grande ceia. No manual da ProEx, capítulo 22, Intelectualidade na ProEx, o senhor cita como um dos artefatos do saber o livro de referências, página 91. Na frase enfática, menciona que um só livro de referência, não raro, vale sozinho por uma estante repleta de volumes da biblioteca. O que vem a ser esse livro de referência? O livro de referência real mesmo, o melhor deles, é o seu. Aquele que você preparou através de tudo que você tem em matéria de referência. Tudo você anotou. Por isso que eu falo, pega o laptop, anota tudo que tem aí. O seu livro de referência lá no fundo é o laptop. São os registros pessoais da pessoa. É aquilo que tem. Eu, por exemplo, eu tenho um registro dos meus 17 anos, de 1949, aonde é um livro de capa dura, que tem 20 bases e fontes sobre o processo de projeção consciente. Eu estava falando lá com detalhes sobre o desdobramento consciente. Agora veja, eu tinha 17 anos. Quando eu comecei a escrever definitiva aqui a nossa
enciclopédia, eu fiz consulta nesse livrinho. Era o meu livro de referência. Agora, o que é que tem lá? Lá tem algumas datas que eu não encontro em lugar nenhum, a não ser naquele livro meu lá, porque eu andei lendo esse em 1940, 40 e poucos, eu era garoto, e anotava as coisas todas. Então, lá tem. Então, esse livro de referência, vamos começar a entender isso aí. Olha bem o que você faz, é o seu livro de referência. Por exemplo, qual o livro de referência que a pessoa tem sobre a PROEPS, sobre a TENEPS, sobre o estado vibracional? Olha bem, quais são os seus registros? Tem um espelho grande no meu quarto que fica na parede ao lado da minha cama. Esse espelho está com um trincado enorme. Ouvi dizer que os espelhos assim podem atrapalhar o processo de trabalho com as energias. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pergunto porque há 7 meses tento trabalhar minhas energias e não consigo nem atingir o EV, apesar de ter conseguido apenas uma projeção cega. Olha, espelho é superstição, isso é besteira. Não influi nada. O problema é você. Se vire aí com você mesmo, converse com você, fala umas verdades para você mesmo e arranja aquele negócio que eu falo aqui, ó, e vamos levar o negócio para frente em matéria de exercício com o EV, com as energias, com a sua vontade. Esse é o caminho melhor que a gente pode fazer. De modo que pensa bem nisso. Espelho é superstição. Isso é bobagem. Esquece essas coisas que isso aí não leva a nada. É igualzinho, por exemplo, a pessoa, não pode jogar energia com os braços cruzados, a perna cruzada. Isso tudo é besteira. Se você joga energia para matar mosquito com bomba atômica, você envolve a pessoa, o objeto que está junto dela, a cadeira dela, enfim, você domina a parapsicosfera da pessoa, tudo isso fica pequeno. O negócio fica aquela coisinha pequena. A energia que você manda é muito maior do que aquilo. Então, isso tudo é bobagem, é superstição. É um processo de, vamos dizer assim, que já se criou durante muito tempo, essa ideia supersticiosa da história, ou fanática. Existe muita coisa nesse sentido que é besteira. O problema da energia é o volume, a intensidade, como é que é a potencialização daquilo. Então, a posição, por exemplo, é secundária. Do ponto de vista do quarto, espelho quebrado é ruim porque você vai ver sua cara com cicatriz. Isso é meio chato. Mas o mar não, isso é besteira. O cara olha para o espelho e vê que tem uma cicatriz no corpo, né? O espelho está quebrado. Existem essas coisas, isso aí sim. Mas o mais, bobagem. Esqueça isso, não é por aí. Agora, o que é que vocês estudaram então hoje, que é a continuação de ontem, sobre esse tipo de ancoragem? Essa de hoje é a íntima. Você pode falar sobre a questionologia? Como é que a gente faz para avaliar se a ancoragem está fixada sobre a imaginação? Aí o seguinte, o que é que você tem nessa ancoragem? Primeiro você tem que saber, a ancoragem é a fixação intrafísica de você, da sua consciência. Qual que é o fator que você usa mais? É a imaginação? É a memória? É o juízo crítico? É o seu discernimento? É a associação de ideias? O que é que você faz para fixar você? Por exemplo, teve uma época que você estava muito preocupada com você, que você achava que você era muito dispersiva, lembra? Você começou a estudar conscienciograma. Hoje, o que é que você usou mais para te fixar? Todo mundo aqui tem que procurar isso. Aquele que não fez ainda tem que chegar lá. Isso é inevitável. Ou nessa vida ou noutra, as pessoas vão ter que estudar isso. Por exemplo, o meu atributo que eu uso, você sabe qual é, não? Qual que é? Autodeterminação. Olha o meu jeito. Eu, por exemplo, sempre fui assim, já rapazinho já era. Para mim é um desafio, quer dizer, o repto, eu acho o máximo. É a maior competição, eu comigo mesmo. Então, isso é um processo de fixação psicofísica. Entende como é que é? Professor Valdo, B aqui em cima.
Pode falar. Em fatologia, na terceira linha, quase no final, o senhor poderia ampliar esse item? A primazia das alternâncias multiexistenciais sobre as influências mesológicas. E a seguinte... Você está fazendo. Ela está preocupada porque é isso que ela faz. Você queria que eu fizesse um elogio a você? Por isso você lembrou. Não, essa intenção. Ela é o máximo nisso. É conseguir superar o processo de você viver aqui, uma parte da família, essa questão toda. Isso é a primazia das alternâncias multiexistenciais sobre as influências nordestinas. E a seguinte... Vocês estão vendo que está havendo uma briga danada com esse negócio do nordestino, vocês viram? Povo lá quebrando um galho com o negócio, coisa horrível aquilo, um negócio totalmente anticosmoético, totalmente errado. Sobre o quê? E a seguinte, que é a desancoragem dos estados traumáticos do passado. Como é que nós podemos tirar proveito da aplicação da técnica de mais um ano de vida? O caso todo é o seguinte, lembrar que o passado a gente não muda. A gente tem que mudar o presente, retocando todos os desvios que a gente cometeu no passado. Agora, a desancoragem dos estados traumáticos, às vezes, por exemplo, uma pessoa vem às vezes até com sinal no corpo humano que aquilo é a cicatriz do psicossoma que passou para ela. Temporariamente já tem aqui. Quer dizer, isso tudo tem que ser cortado do mapa. A gente não pode trazer uma coisa dessa. Agora, você poderia trazer, por exemplo, se for uma dragona parapsíquica, aí já muda de conversa. Entendi. É outra coisa. Agora, não pode trazer nenhuma marca que seja um estigma patológico, alguma coisa negativa. Isso não é bom, né? Então é isso aqui que nós estamos falando. Agora, a gente tem que fazer a desancoragem. De vez em quando você tem que desatracar. Corta a âncora e deixa ela para o fundo do mar. Às vezes é necessário isso. Entendi. É o jeito. Você quer falar? Eu queria entender melhor essa questão que o senhor falou da determinação como o atributo de ancoragem. O caso todo é o seguinte. Eu tive um infarto no miocárdio. Eu disse, não, eu tenho que dar um jeito nisso. Aí veio a junta médica com professores meus, que e falou, você tem que mudar a sua vida. Se você ficar assim, não dá certo. Você vai durar aqui de 3 a 5 anos. Se você durar. Se você fizer, você vai durar mais do que isso. Porque nessa idade de infarto, você sabe, você já estudou isso. A gente já deu aula para você. Eles mesmos falaram, assim, já, mas eu vou consertar isso aí. Em 6 meses, eu já tinha notado que já tinha consertado tudo. Aí eu não tinha prova disso. Agora, com os aparelhos, comprovou direitinho, está lá. Uma cicatriz no meu coração, com o troço todo foi feito. Entende? Veja, isso é determinação. Outra coisa, a partir dali, eu comecei a fazer dieta, comecei a ver a minha pressão, porque nunca mais eu tive pressão normal a partir daquilo. Foi a consequência que ficou. Você está entendendo? Não teve jeito. Até hoje eu tomo remédio para pressão. Agora, então, de 3 em 3 meses eu viajava para não ficar lá, porque era o único jeito. Ficando lá eu tinha que atender todo mundo, né? Não dava. Então, de 3 em 3 meses a gente saía. Saía 10 dias, uma semana, às vezes 15 dias. Dependia o que era. E o Chico gostava demais do processo de viajar também, porque ele também precisava. Nessa ocasião, era gente demais. Muito movimento, muita tribulação. Então, eu estou te dando um exemplo. Agora, a minha vida toda foi assim. Eu, por exemplo, vivo consertando as coisas, o meu negócio de determinação. Por exemplo, esses remédios que eu tomo. Isso aí, eu tomo aí 6 remédios básicos. 4 deles dão diarreia. Está lá escrito na bula. Se não tiver cuidado. Agora, se tomando os 4, quer dizer, eu estou tomando 6. Mas se eu tomando os 4, você tem 4 vezes diarreia. Em vez de uma, você tem 4. Então, eu preciso de ver para não dar. Então, aí eu comecei a pensar tudo que eu fazia. Que hora que eu jogo determinado remédio diferente do outro, como é que fica, o que eu como, e isso eu dividi em 3 refeições por dia. Eu como bem. Você está entendendo? Eu como bem também, porque a maioria não é assimilado, por causa dos remédios que eu tomo.
Só passa, é questão de volume. Agora, veja, isso aí, nesses últimos anos, tem me dado muito trabalho. Isso é determinação. Agora, eu marco tudo. Quando é que eu tenho? Agora, a minha desinteria é coisa à toa. Eu vou 2, 3 vezes ao bar, já é desinteria para mim. Se todo dia eu não vou uma vez, se eu vou 3 vezes, é preciso de ver se já é desinteria. Pelo jeito, a gente já sabe, eu sou especialista desde que eu estudei esse negócio. Então, eu vou olhando. Agora, por exemplo, se começar a desinteria e ficar assim, por exemplo, de 10 em 10 dias, ou de semana em semana, é preciso eu examinar o quê? Aí eu tenho que mudar a minha comida para fixar o negócio, começar a comer as coisas que seguram. Carvão, né? Então, em vez de comer a broa de milho, eu já como a broa queimada, que é aquela segura. E por aí vai, tem uma opção de coisa assim que a gente tem que julgar. Banana. É o jeito que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, hoje eu como banana porque eu não tomo mais Coca-Cola, mas é preciso colocar potassemia, por causa desse remédio que eu tomo. A banana tem potassemia, isso ajuda. Você está entendendo? É uma coisa que eu posso fazer. Eu estou sempre comendo alguma banana. Agora, a Socorro arranja para mim essa banana cristalizada, que não tem muito açúcar, ela é melhor. Ela é pequenininha, mas é boa. Isso também segura o processo intestino. Então, o caso todo é determinação. Você tem que ficar estudando para ver a fixação. Agora, tudo isso é fixação. A fixação, isso aqui é importante, ela começa pela saúde do corpo. A saúde do soma. Observa bem que você vai rodar, você vai chegar a essa conclusão. É quase que inevitável. Val, aqui na última linha da fatologia, o autoconhecimento mais profundo, alicerçando a autossegurança. Eu entendo que o conhecimento lhe dá mais segurança, não é isso? Eu queria que se aprofundasse mais aqui no nosso caso. Eu até anotei aqui que eu quero colocar lá no dado que eu estava estudando hoje, que eu não coloquei autossegurança. Eu estava falando no problema da pessoa ter autoconfiança, autossuficiência, entende? Autoestima. Mas a outra coisa é a autossegurança. Isso é uma necessidade. Existe até uns livros muito bons aí desses de autoajuda sobre esse processo, porque eles falam, tem um deles que chama autossabotagem. Eu já até te recomendei esse livro para algumas pessoas. É um livrinho à toa, pequenininho, custa 25 pratas. Não, mas esse eu estou falando é o pequenininho de 25. Ele é muito bom, os primeiros capítulos dele só já resolvem o processo para a pessoa saber o que é. Agora, é justamente as coisas que eu falo sobre a falta de autoinsuficiência, como eu chamo. É a autossabotagem que eles chamam. Então, é necessário que a pessoa, nessa questão da ancoragem consciencial íntima, que ela combata a autossabotagem. Ela precisa de ter a autossegurança. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Justamente, o livro lá é isso, ó. Um autoconhecimento mais profundo, alicerçando a autossegurança. Que é aquela pessoa que não tem autoestima, que não confia em si mesma. Geralmente são esses que tremem muito. Outra coisa, o cara começa lá o livro dele falando assim, eu atingi muita gente. A maioria que eu atingi, todo mundo chega com falta de confiança, falando que não tem isso, que não tem aquilo, enfim, sem nenhuma expressão de autossegurança. Ele fala isso bem claro. Agora, então ele chama aqui, isso é uma armadilha íntima. Ele usa muito a palavra armadilha. Em 2 páginas ele fala 5 coisas em armadilha. Agora... Ele fala isso que eles repetem para o povo entender. É um processo a linguagem dele é popular. Né? Porque esse autoconhecimento, desde os pensadores clássicos, já falavam nesse importante. Outra coisa, essa autossabotagem, se alguém se interessar, tem aí na livraria, tá? Mas esse custa 25 pratas, eu já falei, R$25. Eu queria um aprofundamento mais. Esse autoconhecimento profundo, ele tem que se basear nos autoexperimentos também, na teática. É o jeito. Tudo aquilo que a pessoa já aprofundou, ela tem que seguir nas suas arcas mais profundas.
e no fundo daquilo que está mexendo com ela. Né? Agora, isso que é o ideal. Essa segurança, ela não teria que ter uma relação também com, vamos dizer, a pessoa também fazer uma... Não, o autodesassédio, mas a autoconsciência terapia. Geralmente a pessoa não tem autocrítica. Autocrítica, eu falo, tem uma série de ela está ligada a um monte de fatores, né? Autocrítica, a autoconsciência, que é o CPC. Isso tudo precisa. É por aí. Professor, essa ancoragem aqui, ela é o Mater Pensene? O Mater Pensene? Não, ela caminha para isso, mas ela não é bem o Mater Pensene. O Mater Pensene é um elemento da ancoragem. Mas nós não podemos falar que seja o único para todo mundo, não é? Tem pessoa que às vezes tem uma coisa e tem outra. Se tem vários. Então, tem gente que a ancoragem real, às vezes tem 3 tripés, é um tripé. Tem 3 pés. Então a ancoragem é mais abrangente que o Mater Pensene. A ancoragem é mais abrangente, o Mater Pensene é uma parte básica. Mas, por exemplo, uma pessoa que você pode falar que tem uma ancoragem baseada no Mater Pensene é aquela que o Mater Pensene é o Mega Trafor. Aí já muda de figura. Tudo são condições íntimas da consciência que ele tem que estudar, né? Com detalhes sutis da situação. Agora, como cada pessoa é diferente da outra, a gente tem que ver. Agora, generalizar isso e falar que não, eu acho que aí está exagerado. Tem que ir com calma. Outra coisa, a verdadeira ancoragem consciencial íntima, depois de um certo nível, por exemplo, na questão de um evoluciólogo que vem aqui, um homem ou uma mulher, que seja evoluciólogo, o processo dele é parapsíquico, então é multidimensional. Então, como é que fica? É uma ancoragem que está presa na paraprocedência. Agora, ao meu caso, com o processo do FIEX, aonde está a minha ancoragem real? Aonde eu me escondo? É no meu quarto de dormir? Não. Eu prefiro o FIEX. Vocês vão procurar, não me acharam, porque eu estava no FIEX. Bateu lá em casa, ninguém respondeu, está no FIEX. Nhoque, nhoque, who is there? Tem alguém aí? Quando o senhor perguntou qual era a sua ancoragem, eu achei que era o parapsiquismo. O senhor falou que era o determinação. Não, eu sei, mas o que nós estamos falando aqui, Rosa, é do ponto de vista dessa dimensão intrafísica. Eu estou falando para eles, são esses casos como o negócio é variável e composto. A coisa é mais complexa. Você entendeu, né? Sim, mas pela tertúlia de ontem... Agora, existe uma outra ancoragem aí. Tem mais. Né? É bom ver. Entende? Pois é, aqui ó, ancoragem extrafísica. Essa aí é interna, agora ainda tem a externa. Como é que fica? Agora, ó, a extrafísica está aqui, olha lá. Ofiexologia, homeostase, foi de ontem. Mas assim, ó, o senhor ontem mesmo estava falando, né, que o que determinou o senhor entrar na ProEx foi que aos 14 anos o senhor já sabia o que queria. E isso Sim. dependeu muito mais do parapsiquismo do que... Sim. Então, por isso que eu fiquei achando que pudesse ser... Mas... Não, mas a ancoragem íntima física não é o FIEX. Vamos entender isso. Então, posso perguntar? Ela já transcendeu. Pode falar. Na sinergismologia, você colocou assim, ó, o sinergismo consciência para cérebro afinados. Aí, quando a desafinação do cérebro, eu entendo. Agora, a minha pergunta é, tem algum caso, qual seria o exemplo do desafinamento entre a consciência e o paracérebro? Sim, perfeito. Qual a pessoa está com uma raiva danada, igual aquela mulher que gosta de sentir raiva. Isso é do paracérebro. O paracérebro dela está furado. Já foi para o espaço há muito tempo. Como você disse, foi para o escambau. Mas não é, longe. Mas não é a consciência dela que está naquele nível? Sabe o paracérebro o que é? Não é a consciência? Então, a minha pergunta é essa, consciência e paracérebro. É a consciência básica da pessoa. Agora, gente, meu negócio é bravo, né? O Paul, por exemplo, faz aí uma crítica ao meu processo, que eu fiz a proposição da projeciologia e da conscienciologia, né? Agora, eu só publiquei isso lá para 1980, 81, por aí. Agora, eu já falava nisso em 1950.
Como eu falava de espiritologia, que era o nome, mas eu achava melhor conscienciologia, já naquela época. Mas não publiquei nada disso. Então tem um cara aí, que é um grande, dentro da jurisprudência, que é filósofo, etc., que ele fez, dentro do livro dele, falou sobre a ciência, a conscienciologia, em 1969. Então eles acham que eu estou totalmente furado. Só que tem que a conscienciologia dele não é a minha. A minha proposição é da ciência completa, holossomática, multidimensional. O homem é jurista. Ele nunca vai tocar num assunto desse. Tem nada a ver com aquilo. A consciência dele é menor do que a minha. Não é a mesma. Eu nem vou citar, eu sabia da existência disso. E sabia de outros que já falaram disso antes. Agora o povo vai para a internet e fala, está errado, não foi ele nada, e teve um cara que falou. Eles não entendem nada do que é a conscienciologia que eu estou falando aqui. Então veja, o processo do parapsiquismo, ele é básico para nós, por causa do holossoma. O que é que eu falo quando eu digo sobre conscienciologia? Que é o estudo da consciência inteira, ou integral, que tem holossoma, a multidimensionalidade, o parapsiquismo, a holobiografia, a paragenética, a multidimensionalidade e a multiexistencialidade. Tem nada a ver com essa outra conscienciologia a partir da filosofia tradicional ou da jurisprudência. Besteira. Não é por aí. Agora veja, não adianta querer expor isso para esse povo. Eles não vêm aí, não estudaram nada do que a gente está falando, não leram o que é que eu estou mostrando, o que é conscienciologia que nós estamos. A proposição que eu fiz não é a conscienciologia do homem, é outra. Professor, em termos de autoancoragem consciencial íntima, a gente poderia dizer que está muito similar, muito conectado à autossegurança, né? E essa mas a autossegurança que a gente está falando aqui, está lá. O autoconhecimento mais profundo, a alicerção da autossegurança. Quando a gente fala ali do autoconhecimento profundo, é a autocognição máxima. Porque vai a segurança, intra, extra, tudo mas fixando eu aqui no intrafísico. Mais do que essa, que eu acho melhor em certos contextos, que é a autossuficiência. Que aí você não só tem segurança, como você se libertou, você não está apoiado em mais ninguém, não precisa mais de arrimo. Você está livre, o seu livre-arbítrio está funcionando livremente. Livre-arbítrio funcionando livremente. É uma das coisas mais difíceis que tem. É mais um paradoxo para você, né, que você gosta. Porque na sinergismologia, ali eu coloco também sinergismo, consciência, paracérebro, cérebro afinados. Né? É a consciência que está afinada com o paracérebro e o paracérebro afinado com o cérebro. Mas a coisa mais séria é o cérebro ser afinado com o paracérebro. Isso aí é que é o mais bravo. Mas aqui, os três têm que estar afinados. Vocês se viram. Pode trocar as posições, fazer o que for. O negócio é afinar. A questão básica é que os três estão funcionando e funcionando bem. Então, por exemplo, eu tenho que me afinar. No caso aqui, respondendo aquele questionamento, o Valdo tem que se afinar com o Zéfiro. Suponha que o Zé seja o meu alter ego. Esse alter ego, vamos entender isso, eu sou o cobaia para vocês, vamos dizer, fazer dissecção do processo. Então veja, eu sou Valdo, tá certo? É um boboca que está aqui, vivendo 78 anos, fazendo uma força danada para acertar nas coisas. Agora, tem um outro, que é o conjunto de muitas vidas. Então, ele é holobiográfico, ele é paragenético, ele tem uma existencialidade muito maior, ele tem a recuperação total dos cons. É outra coisa. Esse seria o meu paracérebro, meu alter ego. Alter ego superior, não é? E o outro nome que nós arranjamos, identidade extra. Agora, eu, até que ponto, me perguntaram, essa semana mesmo eu falei, meu negócio está na base de 51%, 55%, que eu tenho confiança daquilo que eu lembro, daquilo que eu já recuperei dos cons. O que é que eu faço? Sempre falei, há muitos anos. Uma pessoa que já recuperou até 75% dos cons, ela é fora de série, já é genial. Você está entendendo? Porque se ela recuperou
mais de 50%, é gente fora de série. No mínimo, ela já fez todos os cursos intensivos, já sabe tudo isso, senão não adianta nada. Como é que é? Tem lógica isso que eu estou falando? Vocês não têm que admitir nada que eu estou falando. Tem que usar o princípio da descrença. Acabar comigo. Vamos ver se tem lógica no que eu estou falando. Então, nesse processo, em termos de ancoragem consciencial íntima, o senhor está buscando ao máximo essa ancoragem consciencial íntima, chegando no ponto de voltar a ser nesse momento evolutivo, nesse corpo que está aqui. Exato. Dentro desse contexto atual. Isso aqui é importante. Agora, veja, é isso que nós queremos, aos 5 e 8 anos. Eu tive aos 14. Não, vocês fixaram bem, todo mundo está sabendo desses assuntos. Eu já pego os macetes todos que acontecem, que é o gancho, para a gente não esquecer, que é o jeito de gravar. Isso aí que chama vínculo. Esse é o vínculo mnemônico e é o vínculo total mais sério que a gente pode ter. Essas coisas que eu falo aqui. É o jeito. Por isso que eu pergunto. E aí vamos a... Mas olha, você entender isso aí? Agora veja, você, como é que você está? Eu te pergunto, qual é o atributo que você ancora toda a sua sabedoria? Deve estar abaixo de 50%, com certeza. Vamos perguntar para ele, né? Qual o atributo que ele ancora? A sua âncora é qual? É uma âncora mental somática, é uma âncora cosmoética, é uma âncora evolutiva, não é? Valdo, só uma coisa, quando você falou que a ancoragem real sua é o FIEX, mas ela inclui a íntima, a ancoragem extrafísica, é lógico, não, agora eu vou mas fazer a íntima inclui... uma repergunta ou contra-pergunta contra você. Por que eu falei isso? Baseado em quê? Qual a razão que eu falo isso? Onde é que tem lógica nisso? Mas por que é que eu falo que é? O que é que tem? Por causa da assistência máxima? Assim, não, nada disso. Há uma coisa óbvia, raciocina comigo, é isso que eu quero que vocês raciocinem, vocês entenderem a coisa. Vocês vão caminhar mais depressa para o FIEX, entende mais? Por isso que eu falo, né, que o FIEX é difícil o povo entender. Qual foi a pergunta que ele fez para mim? Ele vira para mim e fala assim, você disse que a sua ancoragem consciencial íntima, real mesmo, está na UFIEX. Então eu viro e faço a contra-pergunta para ele. Me explica, por que é que eu falei isso? Onde é que está a lógica da minha assertiva? Por que eu afirmei isso? Aí vocês têm dificuldade de entender isso. Por isso que eu falo que o FIEX é difícil. Agora, uma coisa óbvia, o que é? Tem uma ideia? Mas não é só isso, o problema é esse. É porque lá, a minha recuperação de consciência é maior. Ontem eu falei isso aqui. Eu lá tenho a recuperação de consciência. Outra coisa, eu tenho a recuperação de consciência, quanto mais eu trabalhar no FIEX, mais lúcido eu vou ficar aqui, se o meu corpo aguentar. Vocês estão entendendo? Existe esse pós-escrito. Se o meu corpo aguentar. Por que é que eu tomo conta da minha saúde? Eu não quero que a parte justamente física do sapato vai prejudicar o corpo. Você está entendendo? Isso é o sapato. Essa recuperação... Aqui, o corpo é o sapato. O que interessa é o cérebro. Tem que manter isso aqui mais ou menos equilibrado. Valdo, por que a gente, todos nós temos dificuldade de responder essas coisas? Vocês têm, por causa do processo da UFIEX, por isso que eu falei, é muito difícil até nós não temos... admitir a existência da UFIEX. Por que é que eu sempre falei nisso e digo assim, tenha isso tudo como hipótese e tentativa. Uma mera especulação racional, científica. E deixe as coisas acontecer com você para você ver. Agora, eu recomendo para essa pessoa que ela comece a fazer internet. Que é o único jeito dela poder clarear isso na prática, teaticamente, vivenciar o processo. Isso pode ajudar muito. Tem lógica isso aí? Vocês estão entendendo? Nível? É a falta de vivência que faz a gente não... Olha, eu acho que eu devia de cobrar, quando eu entro nesses detalhes, sabe, devia de cobrar mais. Você não é? Gente, uma manga duas. Não é isso?
Vocês entenderam isso aí, você entendeu agora o que é? Eu queria fazer para... Você fala que na UFIEX a recuperação de cons é maior. Eu queria entender por quê. É pelo holopensene? O que te facilita lá? Porque a hora que eu estou mexendo lá... Sim, não falou que por exemplo, pode aparecer uma consciência que é do meu passado. A hora que eu entrar com aquilo, a retrocognição que eu estou fazendo a partir do psicossoma é muito maior do que a retrocognição que eu tenho a partir do soma. Facilita o acesso à memória, você vai captando as coisas. Olha as 40 manobras de energia e aplica nisso. Uma loucura. Agora eu peguei, tá. Você entendeu? Agora sim. Agora veja, olha as 40 paramanobras de energia, paramanobras. Que tudo da UFIEX é paramanobra. Então a intensidade disso, a intensidade daquilo, o direcionamento, o que é que faz, o resultado. Pega as 40 manobras nossa aí do Mário e põe para nela. Tudo para. E põe para. Vocês vão começar a entender mais o que eu estou falando aí sobre oficina extrafísica. Quer dizer, sobre Laborex. Esse é o Laborex, como eu chamo. Há muitos anos que eu dei essa palavra Laborex no FIEC. Agora aqui, enfatologia, quarta linha, a desancoragem dos estados traumáticos do passado remoto, e na quinta linha, a autoimunidade aos perturbos exteriores de qualquer tempo. Não seria um fator de desancoragem nessa dimensão? Sim, mas agora, isso também mexe com o processo extrafísico. Eu, por exemplo, eu separei essas ancoragens em 3 tipos de propósito para a pessoa poder fazer as abordagens com mais nitidez, mais clareza. Mas agora, tudo isso tem uma interligação enorme. Você está aí, você sai do seu corpo. Se você sai de corpo mental, pronto, isso já é outra coisa, já mudou tudo. Como é que fica? Olha o processo da ancoragem. A partir disso, você já está vivendo ali. Às vezes, num dia, você pode viver 3 ancoragens diferentes. Ou condições de ancoragem diferentes. Num dia só. Então, pensa nisso. Agora, a autoimunidade aos perturbos exteriores de qualquer tempo. Então, isso aí é o caminho de quê? Da dispersidade. É o único jeito. E a pessoa tem que estar desassediada. Você vê o que tem aí, né? É lá na quinta linha. A autoimunidade, olha lá que tem. Sou uma mulher de 57 anos. Já tive 3 filhos e já os criei. Conheço a Conscienciologia há bastante tempo. Já fui colaboradora no IPC e penso agora em escrever um livro, mas tenho dificuldade para isso. Pensei então em começar a escrever uma história de ficção. E nessa história colocar ações e conceitos para a psiquismo, depois de fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Acredito que poderia atingir várias pessoas que apenas leem para passar o tempo, e assim elas podem se deparar com alguma coisa melhor dentro da leitura. O senhor acredita que essa maneira de levar comentários sobre o assunto para o psiquismo, para a pessoa, mesmo descrente, seria válido? Olha, é válido, mas é pobre. Me perdoa, eu sou franco. Você pode fazer coisa melhor, contando umas coisas mais reais. Começou com muita ficção, dá muito processo de imaginação, isso a gente tem muito. As vidas anteriores, todas nós foram baseadas nisso. Nós temos que entrar no atalhos de racionalidade atual, não tem jeito, é o jeito, é melhor. Mas, sempre você vai ajudar, é positivo. Já fui em algumas palestras gratuitas no IPC e percebi que todas as pessoas que tiveram projeções começaram muito de modo natural, como é o seu caso. Por que alguns já nascem com essas habilidades e outros não? Porque já viveram isso em vidas anteriores. Coloquei a minha primeira projeção como megafoco. Estou errado nessa decisão? Olha, possivelmente você já teve muitas projeções. É que você está bloqueado. Imagino que as pessoas como o senhor, que nasceram com habilidade psíquica, pelo fato de ter despertado essa faculdade em outras vidas, estou errado? Sim, é porque a gente já fez muita assistência aos outros através disso. Não é o problema de despertar, é o processo de quanto que você já ajudou os outros com isso. Que passo devo seguir para ter a minha primeira projeção? É ler o livro Projeciologia. Eu sou para isso que eu escrevi. Outra coisa, o livro tem 10ª edição. Já foi publicado, já tem, até agora, são 24 anos. Mesmo? Quantos anos? 14, como é que é? Quantos anos? 86. 24? É isso? Tá certo?
Um quarto de século já tem um livro. Agora, já ultrapassou o período que eu me dediquei para fazer o livro, foi 19 anos. 19, já tem 24, eu já ganhei 5, tá certo? Há tempos que eu já estou decidido a fazer medicina. Porém, o que me possibilita mais atualmente são as características do meu temperamento extremamente exigente. Sempre sofro com anemia recorrente. Além de ver o que posso fazer para melhorar minhas energias e, a partir daí, desenvolver de vez a ProEx, que foi detalhada e elaborada no curso de Demicilo. Primeira coisa é o seguinte: se você é muito exigente, isso é ótimo. Médico precisa ser exigente, principalmente com ele. Em primeiro lugar, para si mesmo. Isso aí é bom. Vamos em frente. Estuda bem o assunto. Agora, eu te daria uma dica. Que tal você vir aqui e consultar cônsules com 5 baia? Né? Quando é que vai ter com 5 baia? Fala aí para nós. Ah, é? Ainda, né? É claro que o curso não está lotado, tá certo? A gente só tem 5 alunos, então nós temos vagas, começa no sábado de manhã e termina na segunda-feira. Tá ok? Quem quiser participar. Traz uma armadura. Vem com conscienciograma, tá bom. Em terturas passadas, o senhor comentou os malefícios do chimarrão. Contudo, os artigos que li sobre o tema dizem que a erva mate traz apenas benefícios para o corpo humano. Salvo algumas exceções para hipertensão e diabético e o fator de ser consumido com água fervente, ao invés de ser consumida com água morna. E que os casos de câncer envolvendo o chimarrão estão ligados ao fato do paciente ter consumido com água extremamente quente. O senhor poderia aprofundar mais sobre o assunto? Ou é mais um caso que divide a opinião da comunidade científica médica? Olha, tem um princípio que nós falamos que é o seguinte, básico. Se uma coisa não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. De modo que, fim de papo sobre esse assunto. Cancerígeno é cancerígeno. Vocês arranjam outro jeito? Eu já faço uma força danada para fugir do câncer em matéria de luz, de sol e tudo mais. Agora, você pensou se eu fosse tomar chimarrão? Poderia comentar a ancoragem de fixação íntima da consciência através do princípio do megafoco mental somático? O que é que eu vou falar mais aqui? Nós já falamos quase tudo. Você quer falar alguma coisa? Pois é. Lê aí, fala aí alguma coisa sobre isso, para mudar aqui, para não ficar só eu falando aí que vocês são fora de série. Afinal de contas, eu estou aprendendo com vocês. É isso? O que eu vejo do princípio do megafoco mental somático é justamente a possibilidade, né, um princípio de você manter sua vida focada mais no mental soma, que é o prioritário. Então, e a ancoragem é uma ancoragem pelo mental soma, está lá na definição. A questologia lá no fim. Que fala qual é o atributo mental ligado. Então, eu acho que tem toda a correlação já aqui. Perguntarei que nós já falamos. Quanto mais você manter o foco no mental soma, no trabalho mental somático, melhor vai ser a sua coragem, porque a coragem aqui está focada nos atributos mentais. Qual o nome do livro citado há pouco sobre a autossabotagem? Ele é autossabotagem. É o título do livro. Não. Sim, mas olha, esse é só ir lá. Ele custa 25 pratas e é um livrinho. Autossabotagem. Eu acho que é só esse que é assim. Sei, mas é 25 pratas. Achei na internet o ciclo da autossabotagem de Patrícia Hermes. Seria esse? Não. É outro. Olha aí, vamos olhar lá na Epígrafe, que eles têm isso lá. É só falar com a Hernani. Internet tem aqui, tem um livro com só o título, Autossabotagem. Isso. Bernardo alguma coisa aqui, o sobrenome. Cheio esse é bonzinho que qualquer um entende. É livro para criança aí. Vamos dizer, teenagers, né? É livro para teenagers. Pode-se alcançar uma ProEx de nível policármico sem parapsiquismo? Essa aí está uma pergunta muito inteligente, mas está difícil ser respondida. Quem é que quer responder? Ô Juju, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Não, mas tem que ser essa pergunta. Pode-se alcançar uma ProEx de nível policármico sem parapsiquismo? O que você acha? Não, acho que não. Eu também não. O que você acha? O que você acha? Vamos ver. O Adélio... Não. Tudo indica que não, porque... Agora, e o voto de Minerva? Não. Então,
parece que não tem jeito, não dá para fazer esse negocinho para você. O desconto hoje não dá para fazer, hoje não é dia de desconto. Professor. Não deu. Professor. Sim. Aqui na página 6, tecnologia, a técnica de viver em paz consigo mesmo. O senhor podia falar mais alguma coisa sobre essa questão? A técnica de viver em paz consigo mesmo é justamente o problema da mega euforização. Mega euforização. É o teto máximo que você pode chegar. Você vive em paz consigo mesmo pela mega euforização. Por exemplo, eu fiquei numa posição meio difícil que eu tive que sair na projeção. Quando eu volto, às vezes, pode dar uma leve cãibra, alguma coisa. O que eu faço? Entro na mega euforização, na mesma hora o troço desaparece. A cãibra desaparece? Eu mesmo curo as minhas mini doenças, na hora, em cima do lance. Isso praticamente atende o viver em paz consigo mesmo. Porque você começando a acertar seu corpo, você pega o resto. Você não tem preocupação, você vai dormir sem insônia. Você está entendendo como é que é? Não fica ali raciocinando o que vai acontecer. Você não fica mais tendo medo de morrer. Isso tudo muda. Todas as fobias praticamente desaparecem. Os mitos ficam menores. As superstições você manda passear. Então isso tudo melhora muito. Não há mais fanatismo, há racionalidade. Você pondera. Então a coisa melhora. Agora, o estado vibracional para isso é importantíssimo. A linearidade da pensilidade é importantíssima. Tem várias coisas que tem aí. Essas duas que eu estou falando são importantíssimas. Então, você pensar de maneira linear, em linha reta, corretamente, o tempo todo. E estado vibracional para fazer desassimilação de tudo que seja negativo. Um telefonema, uma notícia, uma carta, alguém que mandou alguma coisa para você, negativo, você cortar aquilo tudo, você não ficar naquela. Então você exterioriza energia, envolve aquela pessoa com energia positiva e deixa para lá. O que você acha? É uma saída, é uma técnica. Agora, outra coisa, se você pratica TENETS, então cada dia você tem que fazer um balanço do processo, ver, sabe como é que é o seu processo consciencial, pôr a mão na consciência, como eles falam, e fazer meia-culpa, como eles dizem, é isso? E ver o que é que foi. Se você não agiu bem com alguém, como é que foi, tal. Isso é importante. Existe também uma coisa mais sutil, mas eu evito falar aqui, porque às vezes é difícil as pessoas compreenderem. Mas uma das coisas que eu faço é o seguinte: quando a gente critica muito os outros, ou alguém, ou alguma escola, ou alguma ideia, ou algum livro, ou alguma personalidade, eu geralmente à noite, quando eu estou revisando o que é que eu fiz, eu meto energia em cima daquilo. Energia positiva, para acabar com o assunto. Eu nunca deixo para o outro dia, sempre no mesmo dia. Isso aí, então, você veja bem, é o pós-escrito, o pós-fácil, o pós-escrito das heterocríticas. Isso aí, às vezes, é bom, ajuda. Olha, o livro está aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco direitinho. Está claro? Aqui, eu já vi que a melhor posição é essa aqui, para ficar mais claro. Está claro? Agora, ó, Bernardo Stamateias, que é o nome dele, tá certo? Ele está matando o negócio. Reconheça e mude as atitudes que você toma contra si mesmo. A editora é Academia. Esse aqui não está falando que é 25 pratas. Está faltando alguma coisa. Agora, ó, foi publicado o ano passado, essa editora de São Paulo. Agora, ó, eu acho muito bom. Só a introdução aqui, ó. Esse aqui não está, porque eu poderia marcar, ó. Armadilhas mentais. Ele fala isso em vários lugares aqui. São as armadilhas mentais. Ó, autoestima. Está tudo aqui falando, desde o início. É muito interessante o que ele fala aqui. Ó. Aquilo que ele está dizendo é o seguinte, ó.
Todos nós queremos atingir o sucesso, a felicidade. É nesse caminho que muitas vezes nos sabotamos e, sem perceber, criamos armadilhas mentais. Durante anos de vida do meu trabalho, ouvi os relatos mais comoventes, dolorosos e insólitos de muitas pessoas. Entre as lembranças e feridas existia um denominador comum: a falta de autoconfiança e a incredulidade com que falavam de si mesmo. Agora, ele começa a falar muito de crédulo, acreditar, etc. Eu não uso essas palavras, acho isso bobo. Falta o princípio da descrença. No fim, eu devia te colocar aqui o princípio da descrença, no fim do livro, né? Para a pessoa, se você conseguiu chegar até aqui e amadureceu, agora é hora de pensar no princípio da descrença. Não acredite em nada nem em ninguém. Faça a experiência por você do jeito que você acabou de fazer. Isso é que seria ideal. Você quer falar alguma coisa? Eu só queria ratificar. Você até hoje mantém esse hábito de rever o seu dia? Até hoje. Até hoje. E outra coisa, eu faço isso, às vezes até com curiosidade. Isso aí me ajuda a memória. Eu nunca falei isso aqui. Mas me ajuda muito a memória. Eu mantenho a memória, que é a memória recente, é do mesmo dia. Há uns 4 décadas eu comecei a pensar nisso. Cheguei até a anotar minhas coisas lá, sobre o processo da memória recente, porque é essa que a gente perde. Escuta, eu fui ver lá a minha irmã essa semana. Tinha umas pessoas comigo. Então, eu estava a conversa lá, de todo mundo que estava lá. Daí a pouco eu vi que toda hora tinha uma pessoa que esquecia alguma coisa e falava o que era, o nome da pessoa, a data, o que era, onde, como tal. Coisa recente, coisa lá de Minas, coisa daqui, coisa... Agora, a hora que deu 6, eu comecei a anotar. Quando nós estávamos lá no fim, eu abri o jogo e falei com o Chava, que estava lá, falei, Chava, essa é a 10ª vez que eu vou servir aqui de dicionário para vocês. Se não, eu cobro esse negócio, tá vendo, gente? É um auxiliar lexicológico. Qualquer coisa não, é o fulano que é o fulano. Ele falou, não, a data é tal. Não, o lugar foi esse. Já tinha 12 coisas que eu lembrei. Agora veja, a não ser a minha irmã, todas as outras pessoas é mais nova do que eu. Entendeu? Eu falei assim, pois é isso, eu devo a memória recente, que é a mais difícil de manter. E esse caso da TENEPS, agora quem falou esse caso da TENEPS para mim foi o melhor. Há muito tempo ele falou assim, ó, isso aí que você recomenda, que a gente recomenda, que a pessoa faça a revisão do dia. É uma espécie de revisionismo da vida dela naquele dia, ajuda demais a memória recente. Ele tem razão. Agora, faz umas 4 décadas que eu levo isso em consideração, pensando na memória. Então, veja, é um golpe também meu, né? Diário também, né? Funcionaria assim, né? Pois é, o diário é para isso. Ajuda. Escuta, eu queria que vocês dessem umas palmadas para aquela jovem que está ali junto com o excelentíssimo marido dela. É uma pessoa muito boa que já esteve aqui conosco. É a Beth Silberstein. Vocês lembram dela? Vocês encheram a Beth de perguntas quando ela esteve aqui, lembra? Lá no discernimento. Na heterocrítica, etc. Tal. E como é que estão as coisas? Tudo bem com você? Fala algumas palavras para nós, pelo menos para a gente ver que você está viva, falando firme. Hein? Eu lembro dela lá, os dois estavam lá na nossa sala, lá embaixo. Né? Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui de novo com vocês. Nunca esqueço da Graça, a gente se fala sempre, né? Também. Não, a Graça me falou que você estava na cidade, ela ficou sabendo. Ele veio jogar basquete. Vamos ver se ela aparece aqui, eu quero ver como é que está o casal. Queria saber. Então, nós estamos bem, graças a Deus. Meu filho continua na Opus Dei. Ah, é? Agora ele está em Roma, provavelmente estudando para ser Deus, né? Ah, é?
E de vez em quando a gente se fala por e-mail, ele continua cada vez mais dentro daquela babaquice toda. E eu continuo fazendo a minha parte de formiguinha, né? Combatendo agora, essa... Eu posso fazer uma pergunta, já que todo mundo faz pergunta Claro. para você? Eu também tenho a minha. O nosso amigo Alckmin, que foi eleito agora, ele é do Opus Dei. Ele é do Opus Dei. Ah, então tá. Não teve... Ele nega, mas tem várias provas que ele é do Opus Dei. Tem uma foto, eu tenho isso no computador em algum lugar lá em casa. Tem uma foto dele no Estadão e ele está abrindo um papelzinho assim. É uma foto que uma vez saiu, uns 6 anos atrás talvez. Foto de meio da página do Estadão. Então ele está abrindo um papelzinho e está escrito que é o que ele se pautava por aquilo, a vida dele. Aí a gente olha e é uma máxima do Escrivá, que ele recebeu do pai. O pai dele foi um dos primeiros a entrar na Opus Dei. E tem o primo dele, primo do Alckmin, que chama... Eles trocam na família deles, ele chama José... Como é que ele chama? Eles trocam os primeiros nomes dele. José Geraldo Alckmin, o outro é Geraldo José Alckmin. Eles vão trocando de pai para filho, primo e não sei o quê. E a segunda pessoa que saiu do Opus Dei é um primo dele, que chama José Geraldo ou Geraldo José, que eles vão trocando. E esse senhor, que foi o segundo que saiu do Opus Dei, me escreveu uma carta belíssima quando eu lancei o livro, dizendo que eu não era só a mãe do Guto, mas que eu era a mãe de todos e não sei o que lá. E toda vez que falam para o Alckmin, governador atual, que o senhor é da Opus, né? E ele diz não, que confundem com o primo dele. Mas é mentira, ele é sim. É ele mesmo. É ele. Lá em São Paulo tem um que é lá de dentro, que é o de Franco, né? Aquele do jornal, né? Ele que escreve. Esse também o Carlos Alberto de Franco. Esse aí já escreveu que é. Representa. E debaixo do nome dele fala dos processos lá da Espanha. O Carlos Alberto, ele vem dar palestra sempre no Palácio quando o Alckmin era governador. E ele que organizava as palestras uma vez por mês. E ele é o representante da Universidade Navarra no Brasil. Tá bom, isso aí esclarece a situação. Obrigado. Valeu. Olha, eu queria dar um abraço pessoalmente para cada um de vocês, deixar um beijo. Eu vou me encontrar com a Flávia hoje, amanhã, eu acho, espero que com você também. Mas eu gostaria de deixar o professor Valdo. Você conhece esse livro, O Missionário do Amor? Não. Então, foi o Pascali que escreveu, ele é da editora da DPL, e eu trabalho com ele. Ele me deu esse livro outro dia, eu lendo, tem 2 páginas aqui dedicadas a você. Eu falei, o professor Valdo de qualquer jeito. Então, tá bom. Você entrega para mim. Gente, um beijo para todo mundo. Espero dar uma voltada aqui depois para ver vocês. Valeu. Obrigado. A conscienciologia é a ciência da autoajuda, ao contrário do que se tem colocado. O termo autoajuda não é tão negativo e ajuda a sociedade a nos entender. Há muita resistência ainda nos livros da conscienciologia junto aos livreiros. Apesar de ter um reducionismo, falar em autoajuda é perfeito para contrapor a ciência convencional, que é a ciência do desperdício e da sabotagem, e o uso da inteligência contra a própria consciência. Poderia comentar o que escrevi? Olha, o caso todo aí é o seguinte: até um certo ponto, a autoajuda hoje é muito desmoralizada, porque são livros de instant books que eles fazem para pegar dinheiro. Então há uma indústria do processo da autoajuda, por isso que eles evitam. Por isso que eles evitam, não sei se agora pegou, eles evitam então falar muito do processo de autoajuda, porque hoje é uma indústria violenta. Então, é processo da prostituição da expressão. Existe isso. A OFIEX é expressão de ancoragem consciencial extrafísica, mas a TENEPS, então, sintetiza a união da dupla ancoragem consciencial íntima, ancoragem consciencial extrafísica. Sim,
ela não é só isso, ela desencadeia o processo da união da Consim, preparando-se para o processo do FIEX. Então, vamos dizer assim, aquela primeira sala ou antessala para se chegar ao FIEX é a TENEPS. Tive 2 projeções possivelmente retrocognitivas no período da Inquisição. Pesquisando sobre o assunto, encontrei falando sobre os valdenses e me identifiquei com o assunto. O senhor teria algo a falar sobre e como poderia descobrir mais dados e também entender o porquê tive acesso a essas cenas retrocognitivas? Não. Aí é você que tem que anotar isso aí e ver com o passar do tempo. Se os amparadores acharem que isso seja importante, outros fenômenos e outras ocorrências e vivências vão acontecer com você para você entender o processo. A consciência, com 75% de cons recuperados, já seria o desperto? Não. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Isso varia, né, de pessoa para pessoa. Como medir os cons de acordo com a escala evolutiva das consciências e seu cérebro para cérebro? Olha, aí é o nível de hiperacuidade, de holomaturidade da pessoa. Aí tem que examinar o conscienciograma para ver o que quer que se passe. É o melhor para a pessoa chegar lá. Suponhamos que o tenepsista homem, sem duplista, projete e descubra que tem uma amparadora mulher bonita e sexy. Haveria algum mal se ele se masturbasse evocando a imagem da amparadora? Totalmente. Essa pergunta é cretina, viu? Totalmente cretina a pergunta. Não dá. Obviamente que é. Shua, indeed. Está na cara. Agora me conta, eu estou vendo aqui, o Pascali, se não me engano, é o meu amigo J. Pascali, esse aqui que escreveu o livrinho. Eu não conheço o livro dele, não. Foi lançado agora, 2010, é por causa disso. Hein? Mas agora, procura aí para mim, aí vocês. Mas para mim é o J. Pascali. Esse aqui é meu amigo, uma cabeça, que ele trabalhava no jornal Espírita, lá de São Paulo, ajudou muita gente, escreve muito bem. Se for o que eu estou pensando, é esse. Eu vou ver depois aí para ver quem é. O livro é novo. Eu ainda não vi esse livro, não sabia da existência dele. Mas quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Agora é o chefe ali que está lá, se preparando para deslanchar. Vamos em frente. Não, uma pergunta, professor. Na fatologia, na segunda linha, não sei se o senhor já respondeu sobre a abstração produtiva. O que o senhor quer dizer com abstração? Não, eu não falei sobre isso, não. A abstração produtiva é a hora que a pessoa, por exemplo, ela começa a racionalizar e a pensar, então ela entra numa condição de abstração. É o problema da reflexão, etc. Mas que traz para ela iluminação, esclarecimento, encaminhamento, enfim, é positivo. Então, nessa autossuficiência, ela consegue entrar no nível de abstração íntima, bastante forte, é isso, produtiva também. Até um certo ponto, que a gente, quando recomenda 5 horas de reflexão, é para a pessoa ter abstração produtiva. Para ela chegar lá, porque a maioria das abstrações que as pessoas têm, você espreme, não dá nada. Ela não enriquece, ela não fornece subsídios evolutivos. Acaba sendo um devaneio, muitas vezes. Pois é, uma boa parte, né? Por causa do processo da imaginação, da fantasia, evocações, às vezes, apenas de rebarbativas, de repetição daquilo que a pessoa viveu, que gostou. Aquela tarde na Itália, em Firenze, como foi? Lá em Veneza, na Praça de São Marcos. Esse esse é muito clássico desse processo. O é um suspiro, e a pessoa dá um suspiro. Entende? Quando a gente fala, que o senhor comenta também na página 6 da teoriologia, a teoria do Homo sapiens sereníssimos, né? Então, de certa forma, a ancoragem consciencial íntima seria a anticonflituosidade máxima também, não seria?
Agora, a ancoragem, é preciso do início que a pessoa chega lá, antes da ancoragem, se ter a coragem. A coragem de quê? Da pessoa se enfrentar, dela ver o que tem. É o processo da Conscius. É a primeira vez que a pessoa aparece, por exemplo, no curso da Conscius. Tem que ter coragem. Tem que ter hombridade. Tem que ter intenção de reciclar, de renovação. Outra coisa que precisa ter, neofilia. Gostar de a coisa nova, da renovação, senão não vai. Agora, o que eu queria reforçar é essa questão dos conflitos íntimos já estão resolvidos, né? A pessoa já resolveu esses seus autoconflitos, essas... Pois é, não, há uma queda. A gente não resolve todos os conflitos, mas você vai diminuindo demais. Chega num certo ponto que eles ficam insignificantes. Você já não dá tanto valor mais. Então, é a condição que eu chamo da anticonflitividade. O Lodge andou estudando isso muito aí com a gente. O processo de conflituosidade. Coisa séria. Agora, veja, o parapsiquismo é que destrói os conflitos com mais pujança, com mais potência, com mais eficácia. É o parapsiquismo. Porque o parapsiquismo mostra a realidade nua e crua da consciência em si. Então, por exemplo, o passado dela, a multidimensionalidade dela, essa situação toda. Isso dá muita força para a pessoa, para ela se, vamos dizer, ela mesma se persuadir da realidade dela. Então, melhora tudo. Entende como é que é? O conflito ficam menores. Então, o que a gente vê, certos conflitos, uma boa parte deles existem por incompreensão da pessoa. Ela não entende aqueles fatos. Ela não sabe analisar aquelas vivências. Então ela analisa por um prisma errado. Ela já começa, às vezes, por baixo. Então a auto-hipnose aumenta isso mais, aprofunda, piora tudo. Então os conflitos, eles começam a ficar cada vez mais densos, permanentes, arraigados, enraizados, não sai da pessoa. Agora, o conflito, a pessoa tem que entender para superar o processo. Tem que entender os fatos e parafatos, tudo que existe. Ela dá um jeito. De certa forma, eu tenho que saber quais são os meus principais conflitos íntimos para tentar priorizar e resolvê-los. Primeira coisa é essa. E outra coisa, analisar bem a estrutura, o arcabouço. Você está entendendo? Daquele contingenciamento, daquele contexto, e contextualizar aquilo, mas com detalhes, vendo as consequências reais daquilo. Isso muda tudo. Com o passar do tempo, há uma mudança radical de tudo isso. E aquilo, você minimiza, começa a perder o valor, a importância, a relevância de tudo isso. Você vai ver coisa muito maior. Outra coisa, é muito importante o processo de conflito, nisso que eu estava tocando aqui agora, sobre as críticas das pessoas. Tem pessoa que sofre muito com as críticas dos outros. Isso é um dos piores conflitos que a pessoa tem. Que às vezes ela se esforçou tanto para fazer uma coisa, chega lá no fim, todo mundo só desanca com ela. Não vê o esforço que ela teve, o trabalho que ela teve. Então, isso é falta de saber apreciar a crítica dos outros, porque a crítica é uma coisa boa, se ela é bem intencionada. E outra coisa, se ela é mal intencionada, você nem olha para aquilo, é igual carta anônima, você não dá valor para isso, deixa para lá. Então é necessário a gente ponderar muito esse processo heterocrítico, e admitir, aceitar que é uma coisa boa. Agora, quando ela não presta, você não pensa, nem pensa nisso, joga no lixo, esquece do processo. O que eu estou falando não presta é quando ela é anticosmoética, porque às vezes é preciso examinar com calma, porque às vezes tem lá uma ideia que é muito boa, vai te ajudar. Mas ninguém quer receber crítica, né? A verdade, assim, por isso que os cursos de consciência cobaia... Não é ninguém, mas a maioria. 90%. A maioria, né? De nós todos, a gente tem dificuldade. Que a gente bata a palma. A gente ainda tem dificuldade, né? Quer receber apologia. Isso aí é um fato. Mas agora, a crítica é muito importante. A crítica é importante para você ver o que ficou para trás. Sempre tem as coisas do passado imediato, dessa vida mesmo.
Como é que você pensava antes? Agora, é muito engraçado a hora que a gente escuta e vê, ou escreve, a pessoa escreve e você vê, não. Eu pensava isso quando eu tinha tantos anos. Entende? Tudo mudou, de lá para cá. Agora, para explicar aquela pessoa, toda essa carrada, esse acervo enorme de vivência que chegou para mudar aquela ideia, é preciso de muito esforço para explicitar isso para aquela pessoa, para ela entender. Isso não tem às vezes chance. A pessoa está à distância, não leu nada, é um problemão. De certa forma, essa segurança íntima aumenta o nível de amparalidade ou amparabilidade da pessoa, porque ela está muito mais conectada com o amparador. E ela começa a ficar altaneira, sem soberba. Ela vê, ela está passando com a caravana, os cães estão latindo. Se ela pudesse, ela viu que tem algum doente, ela vai lá, ajuda, mas segue com a caravana. Agora os cães vão continuar latindo. Você está entendendo o que quer dizer? Sim, porque ela tem uma confiança tremenda nela e também nessa equipe de alto nível. Não, é a autossuficiência. Não adianta. O negócio é sério. Agora, gente, pense só nesses processos parapsíquicos que nós falamos aqui da conscienciologia. Isso aí dá outro gabarito para as pessoas. Para aquela pessoa que admite, que aceita, que vivencia o processo. Isso tudo fica sobrepairando esses problemas do conflito. O conflito ficando. Entende? O sobrepairamento aniquila os processos de baixo. A raia miúda do processo bobo. Essa resistência grande à crítica, que a gente vê mesmo lá na CONS, que eu estou participando, qual o motivo maior disso? O motivo maior aí é que a pessoa não está preparada para fazer uma avaliação pessoal da sua própria personalidade. Quer dizer, ela não tem essa autoavaliação. Se ela não tem, e ela não fez, e ela não está preparada para isso, ela quer que faça uma autoavaliação, mas só de exaltação dos trafores que ela tem. Se falou de algum trafar, ela não se sente bem com isso. Ela não está preparada para o assunto. É como se puxasse o tapete dela. Ela fica sem chão. Então é necessário ir com calma. Por isso que o processo aí do curso da Consincobaia é importantíssimo. Porque a pessoa já vai preparada para o que deve é. Ela já vai preparada que ali tem muita gente que pode fazer críticas a ela. Ela vai mostrar uma coisa que o espelho, ela não soube interpretar o espelho da casa dela. O espelho está refletindo a pessoa dela, mas ela está interpretando errado. Por quê? A autoimagem que ela tem é diferente da autoimagem, da imagem real dela. Agora, talvez tem que preparar mais o ambiente para criticar também, não sei. Geralmente é isso. Agora, outra coisa, uma das manifestações que amadurecem mais a pessoa é essa autoavaliação da personalidade. A pessoa fica mais madura, mais rápido. Isso é muito importante. E ela, outra coisa, ela também vê mais detalhes do delineamento da programação existencial. Isso é seríssimo também. Essa autocrítica que ela faz, talvez tenha um componente de defesa, mecanismo de defesa, não sei, talvez. Por exemplo, lá na CONS, possivelmente eles sabem disso. A maioria, depois que faz uma ou duas vezes o processo aí da Consincobaia, ela vê que ela mudou a autoimagem que ela tinha. Não é assim? Muda na hora. É. Quebra na hora toda a ilusão. Aquilo envolve muitos contextos, muitas condições da própria personalidade. E a gente sente um alívio, né? As pessoas não entendem isso. Isso aqui é uma pena quem não passou. Porque na hora que aquela autoimagem é desconstruída, você começa a ver a sua realidade, você começa a se sentir bem. Porque você se assume de fato. Bom, então é isso que está aqui, mas é isso que eu sou, né? Então quando a gente não tem nada para esconder, né, Valdo? Eu acho que é isso que
a gente sente esse alívio interno, né? Só quem passa que sabe. Outra coisa que eu queria colocar, gente, assim, que quem dá o tom da Consym-Cobaia é a pessoa que passa pela Consym-Cobaia, não é o professor. A gente está no papel ali de respeitar o limite do outro, entende? Não existe estupro, não existe ninguém que vai avante, né, adiante daquilo que a própria Consym-Cobaia aguente. Então, vale a pena vocês terem a experiência, porque quem passou mesmo por isso sabe disso. E não são só trafores que aparecem, não. São nossos potenciais, nossos trafores, as nossas autossuperações. Às vezes a pessoa já mudou várias coisas na sua personalidade, ela nem se percebe ainda. Então, isso tudo aparece no campo da conscienciometria, né? Professor Valdo, eu gostaria de ratificar as palavras da Flávia. Por exemplo, eu acho assim, que a Consym-Cobaia e a Consus, ela realmente modifica muito. Eu sou uma pessoa que eu não aceito muito fácil. Na hora eu contesto, as pessoas já... Mas eu vou para ali, eu tomo nota de tudo e vou fazer autopesquisa. Em seguida, depois da minha autopesquisa, que eu não sou muito de aceitar o que as pessoas me dizem de pronto. Isso é uma... Não, eu já não sou mais a Rosinha. Então, depois eu vou, confiro e tudo que eles me falaram é que tem me ajudado. Eu acho que eu estou bastante mudada e as pessoas têm observado isso. Vale a pena. Não significa que você tem que dizer amém para tudo. Tem que pesquisar, tem que ver. De novo. Né? Levanta a mão quem é que já fez a Consym-Cobaia. Levanta a mão, por favor. Olha, é um monte de gente. Quer dizer, o povo aqui é muito corajoso. Parabéns para vocês. Vale a pena, professor. Muito bom. Muito sério isso aí. Agora, gente, o livro aqui é o J. Pascali, Chico Xavier, o Missionário do Amor. Sua vida e sua obra. Agora, é da editora DPL de São Paulo. O livro foi lançado agora em 2010. Realmente está falando aqui, os meus casos aqui, tem até uma nota também com os dados, tem a relação dos livros que nós recebemos, eu e o Chico. Ele fala também aqui do livro Evolução em Dois Mundos, etc. Agora, ele fala aqui, que ele foi minha mãe, encarnação anterior, etc. Tal. Tem 2 páginas realmente falando aqui do assunto. 3 páginas. Depois continua. Valdo. Tem 3 páginas falando isso. O livro é Chico Xavier, o Missionário do Amor. J. Pascali. É Pascali que é o nome dele. Eu vou dar uma olhadela geral no livro. Está interessante, está bonitinho, bem feitinho o livro. E outra coisa, tem também uma bibliografia e tem também aqui uma outra coisa. Tem os livros que o Chico Xavier recebeu, as obras do Chico. Tem 445 obras que ele recebeu. Agora, nessas, portanto, tem 17 que foi o que recebi com ele também. São 17 ao todo, no meio delas. Agora, é interessante. Eu vou dar uma lida, depois eu passo a você sobre a terceira. Valdo. A gente dá uma olhada dela. Aqui. Sim. Com a questão do centenário do Chico e várias entrevistas que você deu para vários jornais e tudo mais, teve algum daqueles momentos em que o Chico estava presente, estava junto assim nas entrevistas? Eu não sei. Eu só sei que ele esteve aqui com o Emmanuel logo que ele dessomou. E eles deram um encaminhamento para ele, porque o Emmanuel ia ressomar. Hoje o Emmanuel é um menino lá na Itália. E ele estava estudando as coisas. A minha turma tinha encaminhado a ele. Quando ele chegou aqui, ele estava com Euforex. Então, eu estava dando um jeito de melhorar isso, que isso aí estava prejudicando ele. Isso foi logo depois que ele dessomou. Ele teve muita assistência. Chico ajudou muita gente. Esse povo todo procurou ajudá-lo. Agora, a minha turma está de olho nisso. Com toda essa vocação... você nunca esquece a sua mãe. Vocês viram, eu vi falando da minha mãe, né, dessa vida, aí ele foi da vida anterior. Você não esquece as mães, sempre procurando ajudar as mães. Mas e com toda essa vocação ele não apareceu mais, hein? Não, eu não vi, né? Ele pode ter aparecido, a gente não viu. Ele deve estar... Ele é muito
Ele segue as ordens. Se eles deram orientação para ele, não é bobo. O transmentor deve ter entrado nisso, deve ter visto alguma coisa. Agora, é difícil sair do problema da fama, da celebridade, da aura de santificação dele, né? Isso aí deve dar problema para ele. Ele tem que saber conviver com isso. E não é fácil. Mas é a vida. Ele está acostumado com muita gente. Mas que sabe tirar isso de letra. Vamos ver o que dá. Agora, quem é que mais que está aí? O que é que ainda está obscuro na questão da ancoragem consciencial íntima? Ainda tem alguma coisa? Como é que nós estamos? O que vocês dizem sobre o assunto? Vocês estão ficando agora, pouco a pouco, bem inteirados a respeito de ancoragem, né? Agora, daqui a pouco, vamos arranjar um navio aí. Porque, sobre âncora, vocês já sabem. Professor, aqui. A polinomiologia, o senhor poderia dar uma, principalmente na autocosmoética? Autocrítica, autocosmoética, autoincorruptibilidade e autodesassédio. Esse aqui é daquilo que nós estávamos falando, que as pessoas precisam, da personalidade. Então você veja, o que é que faltou nesse polinômio aqui? Seria o processo da autossuficiência, isso tudo aqui. Autossuficiência, autoestima, tudo está nisso aqui. Então, primeiro, a autocrítica. A pessoa fazendo autocrítica, o caminho dela é ver o que ela tem e o que ela não tem do ponto de vista moral, ético, da cosmoética. Depois, a incorruptibilidade, que é ela seguir o processo límpido, reto, direto, correto. E o autodesassédio, que é o coroamento disso tudo. Ela caminhar para o processo da dispersidade. Então, o mais importante seria o autodesassédio. Tudo isso para levar ao autodesassédio. Tudo caminha para isso. Por exemplo, a autoincorruptibilidade nada mais é do que a autocosmoética do ponto de vista teático, quando a pessoa já tem uma ideia clara, pacífica, do que é que deve ser e o que ela deve evitar. Então, isso pesa na balança. É muito importante. Okay? Quando eu tinha 12 anos, minha casa foi apedrejada por uma semana. Por várias noites fomos atormentados. Meu pai colocou 3 homens armados em volta da casa e autorizou atirar para matar, se identificasse quem atirava as pedras. No 3º dia, o medo tomou conta do meu pai e dos meus amigos que desistiram, concluindo que estavam lidando com coisas sobrenaturais. Meu pai levou benzedeiro e padre. Nada resolveu o problema. As pedras continuaram. No 7º dia, após identificação do fenômeno, meu pai vendeu alguns bens e comprou uma casa em outra cidade. Não sei o que aconteceu com aquela casa e com a situação. Isso marcou minha vida. Hoje tenho 31 anos. Meus pais enterraram o assunto e não comento a respeito. Por favor, comente o acontecido e informe o que pode ter acontecido. Você quer que fale a verdade? Ou você quer que te tapeie? Você está preparado para o que vai vier? Você é o problema. Você tinha 12 anos, está na cara. Chama epicentro do poltergeist. O poltergeist é aquilo que chama da litoterapia. A litoterapia é como se fosse, através das pedras, estão consertando as pessoas. Então, o povo chama isso. Tem vários nomes de lito. Lito é a pedra. Então, são aquelas pedras que vêm. Eu já vi isso tudo, isso aí é muito comum. Agora, olha, seu pai era zero à esquerda, não entendia nada. Também não soube mexer com o assunto. Aonde você estava, possivelmente não tinha ninguém que entendia de parapsicologia. Com a parapsicologia já podia, esse negócio já está sendo consertado há muito tempo. Agora, você é o seguinte, quando tem um local de assombramento, que é o caso aí, que tem esse fenômeno de efeito físico de lito, quer dizer, da pedraria, o que acontece com isso? Isso aí acontece a partir da ectoplasmia de uma criança ou um adolescente. Geralmente é entre 3 e 15 anos. Você está com 12 anos, é a cara, a sua cara. Agora, precisava de ver se tinha mais criança na família que estava nessa casa. Agora, de qualquer maneira, você está na cara que o processo é seu. Agora, você deve ser ectoplasta. Você tem que estudar isso, ver como é que é, o problema com calma. Estudar ectoplasmia. Com 31 anos, você agora já está grandinho, já está sabendo o que é.
mas ainda está na fase da preparação, ainda não chegou na fase de execução. É o caso de estudar. Se você aparecer por aqui, você abre o jogo para a gente estudar um banho de lógica. Estarei em Foz durante o próximo Carnaval, participando do curso Balanço Geral em 2011. Quer dizer que vai ser um balanço do Carnaval. E gostaria de maiores explicações sobre como ser uma consim-cobaia durante esse período. Tem jeito? Como é que está? Não tem? Fala aí. A gente na primeira semana, toda primeira semana do mês, só se a pessoa vir uma semana antes. Se ela vem para Foz uma semana antes do balanço, ela consegue pegar o consim-cobaia de sábado. E a gente pode dar prioridade para essa pessoa que vem de fora, tá ok? Aí com calma. É isso. Ele vem aqui durante o Carnaval. Tem a data? Não sei a data. 7 dias antes. Primeiras... não. Então é Fala aí como é que é. Não, então já não tem mais jeito. Olha, porque se é a primeira semana de março... Vive escrevendo e mandando questões aqui para mim. Esse é meu sofredor de caderno. O balanço vai estar ocorrendo. O balanço vai estar ocorrendo a semana da Maxplex é de 5 a 13 de março. Tá? Então o carnaval vai ser 5, 6, 7 e 8, que ocorre o balanço. Tá? Não, então ele pode participar no dia 4. Exatamente, 4 é sábado, né? Então dia 4 é sábado, ele pode participar do consim-cobaia. Sábado tem um balanço, tá? Ele teria que vir antes. Então ele vai ter que se posicionar e escolher. Bastante atenção para ele, porque ele já fez dezenas de perguntas aqui para mim nesses últimos Aí a gente fala com a professora Luimara que pode ser que ela crie uma situação para atender, então, a pessoa, né? Para a gente atender um consim-cobaia especial, né, Luimara? Você quer falar alguma coisa também, Luimara? Seria bom. Viva a consim-cobaia, viva a cônsules, viva o Carnaval, viva o balanço. Isso tudo é a base, né? Olha, o que nós poderíamos fazer é abrir uma turma no dia anterior, então, que seria na sexta-feira, e aí a gente faz esse consim-cobaia, que é aos moldes do consim-cobaia mensal, é das 15 horas às 20 horas. Então, seria na sexta, das 15 às 20. Exato. E são 3 oportunidades de consim-cobaia, só 3 sorteados. São 10 vagas, então 10 pessoas podem participar. Inclusive, se a pessoa não quiser se voluntariar para consim-cobaia, nós abrimos essa possibilidade. Tem pessoas que têm interesse em conhecer, saber como é que é a técnica, compreender um pouco mais antes de se predispor ao sorteio. Então, nós estamos abrindo essa possibilidade. Agora, esse colega, acho que a gente pode pegar o contato e ver se, porque para acontecer o curso, nós precisamos de pelo menos 3 interessados. Gilmar Moreira. Certo. Ele vive escrevendo aqui para mim. Gilmar Moreira. Agora, vocês falam com a Alzira para aparecer nesse curso, tá? A Alzira agora, ela é conscienciômetra docente também da Conscius. Está lá? Sim, está lá conosco. Ela é boa, porque já passou muito por isso, ela está cheia de cicatriz. Bom, se nós tivermos 3 interessados, a gente pode abrir o curso, ok? Tá. Não, atenda aí esse meu amigo Gilmar. Vamos fazer força com ele. Vamos abrir a turma, então. Professor, avaliando aqui o verbete eutimia, ele tem uma similaridade muito grande com a ancoragem consciencial íntima. O que me parece é que a ancoragem consciencial íntima é uma condição para se chegar na eutimia. É isso? A eutimia é quando já assentou o processo. A pessoa já domina aquilo, já vivencia a condição mais elevada, mais avançada. O caso é esse. É por isso que eu já falo da eutimia há muito tempo. Eu trouxe o processo da eutimia para estudar todos aqueles aspectos da parapatologia junto. Você está entendendo? É uma série deles. Durante muito tempo a gente debateu isso nas tertulias. Agora, em termos de tematologia, a eutimia ela é homeostática. E a ancoragem consciencial íntima é neutro, ainda é um tema neutro, né? É neutro. Eu não entendi muito bem por que ele ainda é neutro. Ele é neutro porque a pessoa está começando, está quebrando a cara, vai e volta, jejuna, não é isso? Fica em dúvida. Às vezes você vai trabalhar com ela, fica danada a ver com você, vai para casa, depois volta. Né? Essas coisas não são de uma hora para outra assim. O negócio dura, demora. Tem gente que é o seguinte, relaxa, eu agora estou super autossuficiente. Uma semana depois tem uma intercorrência, pronto. Ih, Valdo, voltei tudo.
Igualzinho a síndrome de abstinência de tóxico, a mesma coisa. Quer dizer, aquela autossuficiência é um tóxico para ele. Tem gente assim. Pronto. Aqui, ó. Na página 6, numerologia, o último ali, poderia falar um pouquinho sobre ancoradouro grupo kármico? É um ancoradouro grupo kármico. O binômio ancoragem consciencial íntimo e o ancoradouro grupo kármico. Pelo seguinte, você vai colocar âncora, você vai aonde? É no seu grupo evolutivo, é o grupo kármico. Por exemplo, o maior grupo karma que existe, da maioria de nós todos, somos intermissivistas, é aqui a Cognópolis, por exemplo. Aonde tem uma Cognópolis, tem um ancorador. A pessoa vai ancorar, ela vai parar, ela vai para o estaleiro. Por exemplo, esse povo todo aí, ó, que vai fazer esse curso aí com Sincobaia, eles vêm para o estaleiro. Vamos ver se consegue ancorar o processo, para entender a situação, vocês estão entendendo? Agora, o grupo evolutivo é o mais importante que tem. A sua família tem a família nuclear, a família profissional, a família, por exemplo, do clube, dos seus esportes, do seu lazer, e tem a família propriamente dita consciencial. Essa família consciencial é que é evolutiva, é o ancoradouro, é o cais, aonde você vai aportar. Você vai deixar a âncora, porque o navio já vai, o povo vai descer dele. Você entendeu, né? O que é o processo de âncora, ancoradouro, cais, o pier. O pier é a entrada aqui do CAE, que é um pier. Né? A Rua da Cosmoética é o pier. É a entrada para chegar aqui. Legal. Agora, eles vão já, hoje mesmo, eu estive conversando com o chefe lá, ó, já fecharam lá a passarela da intercompreensão, porque eles querem fazer uma ponte. Ponte de alvenaria, tem aço no meio, etc. tal, para fazer. Para ninguém falar mais nada. Aí vai ser o máximo. Aí pode fazer um spot fotográfico lá. Em cima da ponte o casal vai dar abraça, tira uma foto junto em cima. Fica uma coisa bem romântica. Isso tudo pode ser feito ali. O ambiente é positivo para isso. Vale a pena. Muita água, muito peixe, muito verde. Não é isso? Tem fruta perto, é um rio. Vale a pena. Vai ser o máximo. Você entendeu isso aí nesse jogo, né? Agora, quem mais que tem, que nós ainda temos ainda os minutos aqui para resolver os últimos problemas que estão ainda obscuros e ficaram mal parados. Alguma coisa mais? Como é que é? Ô Dulce, você não falou nada hoje, Dulce. Como é que é? O que houve? Como é que está a sua ancoragem consciencial íntima? O que você acha desse assunto? Passa para ela lá o microfone, por favor, Omar. Eu estou chegando em Foz, então ainda estou ancorando aqui na tematologia. Ontem. Foi ontem? É porque nós estávamos com saudade de você. Se ela passa algumas horas fora, todo mundo sente. Entende? Afinal de contas, Dulce é doce. Agora, eu queria perguntar, queria que o senhor aprofundasse a questão da recuperação de cões em relação à holomemória. Quando o senhor coloca assim, porque eu estimo em 51%, e significa exatamente o que em relação a essa? No caso, a unidade de lucidez é o quê? Eu devia de ter mais conhecimento de vocês. Eu acho que eu tenho pouco. Eu precisava ter mais. Isso tudo é falta de recuperação de cões. Mas em relação ao conceito, a teoria da recuperação de cões, é o processo de vivenciar o problema. Por exemplo, se a gente começa, eu lembro, e começa a vivenciar aquilo, olhar, raciocinar, refletir sobre o assunto, pronto, eu relembro, aquilo fixa. Você está entendendo? Isso já é recuperação dos cões. Isso é que são as neossinapses. O processo todo é esse. Essas neossinapses é que a gente tem dificuldade com elas. E eu não estou falando, não é neossinapse novíssima, não. É neossinapse de recuperação do passado, que nós já temos, mas que nós não usamos aqui. Então, o uso disso aqui é que é o problema. Quer dizer, o uso disso com lucidez, mas significa 51% de toda a sua memória ou não? Pelo meu cálculo, eu estou na base mesmo, uns 50 e tantos só.
Não passa disso. Você está entendendo? Pelo seguinte, agora eu vou dar... Não, eu vou dar um negócio para você entender. Vamos dar um desconto na situação. Você vai ver o desconto qual que é. Presta atenção. A memória que eu tenho é de 78 anos, tá certo? Desse corpo. Agora pensa, a memória do Zéfiro. Coloca aí, por exemplo, o Egito, os negócios vão para 3 milênios, no mínimo. E os processos da China? E tem coisa dessa que eu lembro com nitidez, igual vendo você aqui. Porque a memória remota, ela é boa. Ela é muito melhor do que a recente. A remota você lembra sempre. Entende como é que é? Então, como é que eu vou lembrar de todos os detalhes desse negócio de 3 milênios em relação a 78 anos? 78 é uma coisa, agora, 3 mil anos, como é que fica? Você está começando a entender? Então vamos dar um desconto nisso. Mas quer dizer, eu tenho a minha razão de ser, isso tem sua razão. É normal. Quer dizer, quando o senhor coloca, vamos dizer, 51% de recuperação de coins... Só vou te dar uma dica do Zéfiro, como é que ele é. Vou te dar uma, que eu nunca falei aqui. O Zéfiro, eu estou lá com a minha mãe. Minha mãe dessomou, começou a trabalhar, fazer um processo de assistir os outros para ajudar que ia renascer, todo mundo. Aí eu chegava lá com o Zéfiro. Ela falava assim, ó, você pensa bem como é que é. Aí eu começava, não, esse aí é o fulano, aquele ali é o fulano, aquele lá é o fulano. Agora veja, já era consciente. Eu era consciente. Eu estava sabendo mais das pessoas do que ela. A capite? Então, como é que eu vou ser isso aqui? É querer muito. Agora, ó, ao que me consta, evoluciólogos e serenões já conseguem. Mas eles têm aquilo que eu já falei, que o serenão tem na cabeça, que eu já disse isso aqui. Eles têm atributos que nós ainda não sabemos aplicar. Quer dizer, aquele conceito de consciência contínua, até do orientalismo. Foi por isso que eu fiz o centro da consciência contínua. Pois é. Mas então, quer dizer, esse conceito de recuperação de coins seria na mesma escala, assim, a consciência contínua seria o 100? O centro da consciência contínua que eu fiz foi lá também que eu fiz a tal sala da China. Para eu lembrar e ter a precognição. Naquela ocasião eu só pensava em óleo mnemônica. Aquilo era o meu arroz com feijão do dia. Você está entendendo? Foi aí que eu tive contato com o processo da reurbanização direta, nesse corpo, fora do corpo. Eu vi dois casos seríssimos. Outra coisa, foi aí que eu tive contato com o povo do pandeiro, com as assembleias que nós tínhamos lá. Entende? Aquelas reuniões com o negócio todo, as plenárias do assunto. Isso me ajudou demais. Agora veja, tudo tinha memória, memoriologia, óleo mnemônica. Isso me ajudou demais. Agora, eu trabalhei muito nisso na década de 70, 80, até o iníciozinho também da década de 90. Mas depois eu comecei a mexer com outras coisas. Agora, eu trabalhava muito isso do ponto de vista parapsíquico aí no Rio, por exemplo. Depois viajava para a Europa, para os Estados Unidos ou para o Oriente, e eu checava tudo que eu andei estudando aqui, o que eu lembrava. Então, via aquilo tudo, entende? Essa era das minhas pesquisas que eu fazia. Não era só comprar livro ou participar das instituições, não. Meu processo também era esse, era ver o problema. Agora, com isso, eu pude avançar mais a ideia. Agora, outra coisa. Eu era um pouco assim, vamos dizer, tímido, ou inibido com o processo do Zéfiro. Mas um dia chegou o transmentor para mim e falou assim, olha aqui, você não está sabendo usar você. Eu preciso de levar você mais em consideração. Levar isso em consideração, estudar você mais. Aproveita o Zéfiro, recupera as coisas todas, vê como é que é isso. Isso já faz algumas décadas. Foi aí que eu comecei. Quando eu deixei o movimento espírita, eu já levei isso muito mais a sério. Comecei a estudar. Você veja bem, a tal sala que eu fiz lá em casa, com todo o material da China, eu entrava lá, daí a pouco eu estava lá na China. O negócio foi tão forte que atraiu até a monja. Eu saí com ela a partir dali. Mais de uma vez. Você está entendendo? Fora do corpo, com lucidez. Agora é lógico, com a monja é sempre Zéfiro. Entende?
Ela mesma me trata assim, há muito tempo. A sua recuperação de cons na UFIEX, qual é o nível dela? É de consciência? Não, aí depende de quem a gente está assistindo e do ambiente que está lá. Se tem um, ou vários, ou um monte de gente, qual é o meu contato com aquele povo, se é gente mais ligada a mim, se é mais recente, ou se é uma coisa mais remota, isso tudo influi. Entende? Mas agora, às vezes, esclarece muito a minha cabeça, com o povo que eu encontro. É igualzinho você, às vezes você quer lembrar uma coisa que aconteceu com você no Rio, você já está aqui há muito tempo. Vem uma pessoa do Rio e fala umas coisas que morava lá perto, na sua época. Você vai lembrar uma opção de coisa daquele estágio que você viveu ali, aquela vivência, entende? Então a mesma coisa é o processo. O que você consegue trazer lá da UFIEX para o intrafísico em termos de não, aquilo que eu vejo que é importante, eu fixo lá e eu não esqueço. A minha interiorização, ela não perturba, ela não trava isso, não. Eu mantenho isso vivo. Eu lembro, eu tenho lucidez com essas coisas. Entende? Agora, olha, Arlindo, há uma coisa interessante nisso tudo. Quando a pessoa começa a trabalhar muito com parapsiquismo, ela ocupa muito mais vamos dizer assim, o micro-universo consciencial dela, aquilo que eu chamo da intraconscienciologia, com um problema, vamos dizer, multidimensional. Você está entendendo? Na hora que ela ocupa isso, aquilo ocupa mais espaço do micro-universo consciencial dela, ela dá mais valor para o problema da base evolutiva dela como consciente. Então o problema de consciência aqui começa a ficar menor. Ela já não dá mais valor. A hora que ela diminui a condição de consciência, tudo quanto é conflito, você está entendendo? A incompreensão, mal entendido, tudo diminui. Não só para a gente, como em relação às outras pessoas. Você diminui. Porque você já está se considerando muito como consciente. Entendeu? Uma coisa mais definitiva. Aquele processo fugaz da vida humana começa a ficar menor. Pelo processo, então, parapsíquico, aí na média, sua recuperação de cons é bem maior do que esses 51. Mas agora, a rigor, o duro, perante o que é que tem, vamos dizer assim, de retenção mnemônica do Zé, para mim, a diferença é enorme. É isso aí mesmo. Qualquer coisa que eu fizer, eu estou exagerando. Se eu colocar mais do que isso, é por aí. E outra coisa, não fica pensando não, que vocês, na hora que vocês tiverem também as suas memórias, vão ficar tudo nesse nível. Eu acho muito difícil aumentar. Agora, chegou aos 75, você abençoa o mundo, já está ótimo, que já é demais. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu penso que há um processo de imunidade, imunologia nisso, do ponto de vista do holossoma. Há uma para-imunidade. A pessoa não pode mexer muito com isso, não. Senão perturba os problemas do cérebro. O senhor acha que o serenão e o evoluciólogo, eles usam algum aparelho ao modo do paramicrochip para ajudar na memória física, ou o atributo que o senhor fala é na memória física mesmo, para aguentar? Eu não sei se é da memória ou se é um processo maior. Eu não sei se é uma conjugação do modo de raciocinar ou pensar, fazer uma confluência do processo para sintonizar determinada coisa. Isso é um processo quase que de sincronicidade. Esse desencadeia um processo sincrônico. Não precisa de ficar reservado na memória, não. É um problema do modo de refletir. Entende? O problema é esse. Por exemplo, uma pessoa veio me perguntar um dia desse, aquele negócio das 5 horas. Teve um outro que veio me perguntar, depois que eu falei aqui. Eu virei para ele e falei assim, que tal você começar a pensar como é que o serenão pensa? Começa a pensar como é que você pensa em relação ao serenão. O que ele pensa? É uma boa reflexão para a pessoa ver. Vocês vão começar a ter ideia. Faz isso uma hora. Passa 5 horas pensando nisso. Alguma coisa vai estourar aí. Vai aparecer alguma coisa. Você entendeu, né, Lírio? Porque eu estou estudando um pouco de cérebro, né? Então tem as podas que
que eu aprendi, né? Porque não cabe na cabeça, tem que fazer umas podas sinápticas, né? Que eu fui estudar, para caber na cabeça. Então, quando o senhor falou aquilo, eu fiquei pensando que talvez pudesse ser um paramicrochip para fazer isso. É para fazer ligação lá. Mas há um modo de... Por exemplo, uma das coisas que eu estive pensando, eu só vou clarear aqui, a coisa vai passar rapidinho para você ter uma ideia. O macrosoma, ele pode ter coisas avançadas de melhoria, ou seja, aperfeiçoamentos do processo da consciência de 3 modalidades básicas: as físicas, as intelectuais e as parapsíquicas. Esse aí é parapsíquico, eu tenho certeza disso. Mas agora, precisava da gente então pensar esse terceiro parapsíquico. Agora, eu vejo no problema do parapsiquismo aí, a memória é um fator fundamental. Mas eu não sei se é ela. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Olha a lógica do processo. Nós estamos trabalhando com coisas muito avançadinhas e super abstratas, né? A pessoa tem que pensar muito no processo da multidimensionalidade. É que quando você falou da reserva mnemônica do Zéfiro, comparando com a do Valdo Vieira, realmente não cabe no cérebro tudo aquilo. O problema da retenção, tem que estudar isso aí. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 54 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 30 votos presenciais e 2 votos online. Hoje teremos os recados do Rafael sobre a chamada de trabalho do Congresso de Infecciologia e a Flávia sobre o curso da CONSE. Antes com vocês, o Eduardo com amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui divulgando para vocês esse prêmio que nós vamos entregar, né, vamos sortear aos amigos da enciclopédia. Nós fizemos uma alteração na data, ao invés de o próximo domingo, nós vamos sorteá-lo no dia 28 de novembro, tá? Que é um domingo também. Então, nesse dia 28, além do laptop, a gente vai sortear também um livro, que é a nossa parceria com a Epígrafe, quando a gente sorteia todo final do mês um livro entre os amigos da enciclopédia. Esse laptop vai ser especialmente sorteado entre aquelas pessoas que fizerem a sua inscrição no programa Amigos, agora, nessas últimas 2 semanas, e até o dia 28 de novembro, e quem fizer a sua renovação. Nós lembramos que até o mês de dezembro, nos meses de novembro e dezembro, nós teremos 95 inscrições que vão expirar. Então são muitas pessoas aqui do nosso dia a dia, aqui da comunidade, que têm a sua inscrição expirada no programa Amigos. A gente está convidando a todos para fazer essa renovação, e quem puder fazer essa renovação agora, no mês de novembro, ganha, né, vai concorrer a esse laptop. Tá ok? Com relação aos kits da enciclopédia, nós já estamos chegando no número próximo a 15. Tá? Então são 15 mais ou menos kits que ainda tem à disposição para quem não comprou a sua enciclopédia, tá ok? Os 8 volumes. A gente lembra, essa publicação, ela é uma publicação, é a última publicação em papel antes do lançamento. Os próximos lançamentos vão ser em DVD. Então é uma oportunidade de você ter em papel esses 8 volumes. São 7.200 páginas, 1.821 verbetes e 8 tomos, 8 volumes, tá ok? Obrigado. Gente, boa tarde. Eu estou aqui para falar para vocês que o prazo para entregar trabalhos para o 9º Congresso de Inversão Existencial, ele prorrogou. Então ele vai até o dia 22 de novembro. É interessante para quem quiser tratar de forma científica uma experiência pessoal ou um tema de pesquisa que esteja ligado em Infecciologia, se você é um inversor veterano, se você é um inversor que começou agora há pouco tempo a trabalhar com Invexis, ou mesmo se for reciclante, é interessante você ter a oportunidade de colocar cientificamente a sua experiência, ter uma equipe na Invexis que dá suporte para a questão da redação científica, da argumentação dentro do artigo, da clareza das ideias. Então, se você estiver um pouco inseguro assim, se o seu artigo está bom ou não para o Congresso, tem uma equipe que vai trabalhar em cima do artigo junto com você. Então, é interessante que as pessoas possam estar enviando, então, seus artigos para o Congresso. Esse Congresso ele vai ocorrer do dia 23 a 26 de junho de 2011, no campus da Aracê, lá no Espírito Santo. Ele vai estar acontecendo junto com o primeiro Congresso de Serenologia. Então, para quem tiver interesse, o convite está aberto aí até dia 22 de novembro agora, desse ano. Obrigado.
Bom, gente, a gente já falou, só para confirmar aqui o curso com 5 Baia nesse final de semana. Quem quiser aproveitar a oportunidade, o curso começa no sábado, termina na segunda-feira, se nós tivermos mais de 10 alunos. E é um convite a todos, não percam a oportunidade, tá certo, de se auto-enfrentar, de resolver esse conflito. A gente sabe o que é esse conflito, né? É horrível, ser ou não ser com 5 Baia, a gente fica tenso, é complicado mesmo, mas vale a pena a experiência. Então é um autodesassédio, é uma pessoa que vai provar para ela mesma que ela é capaz, ela amplia o nível de autoconfiança, de autossuficiência perante ela mesma. Então quem quiser participar, os professores serão Flávia Rogic, no meu caso eu, professor João Aurélio e professor João Paulo. Tá? E toda a equipe da Consus vai estar presente. Eu queria falar aos teletertulianos que estiverem interessados em fazer o curso, antes do balanço existencial em 2011, que mandem um e-mail com o nome de vocês aqui para a equipe da Tertuliário em direção à Consus, a equipe da Consus. Então, quem quiser pode falar comigo, Flávia Rogic ou a professora Luinara, para então a gente poder agendar o nome de vocês para esse curso extra que vai acontecer em março do ano que vem. Obrigada e boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Ancoragem Consciencial Externa, eleito com 10 votos a especialidade Intrafisicologia. Obrigado a todos, até amanhã.